Bem, olá pessoal, eu quero saudar a todos vocês com a doce paz do Senhor Jesus. E vocês acabaram de ver aí no começo do vídeo a capa da nossa apostila de Introdução ao Novo Testamento, que é a segunda matéria da grade curricular do nosso curso de nível básico, do Instituto Bíblico Fundamentos Inabaláveis, o IBFI. Então eu quero, aqui neste vídeo, aproveitar ao máximo esses 15 minutos que nós temos aí e fazer uma rápida apresentação desta matéria, que é uma matéria formidável, é uma matéria muito rica e que vale a pena ser estudada para você que deseja conhecer o Novo Testamento, bem como toda a Bíblia Sagrada. As nossas apostilas, elas é um padrão que nós adotamos, elas vêm todas subdivididas em 5 lições. A gente segue esse padrão em todas as apostilas, todas elas são assim, nós trabalhamos dessa forma até para facilitar a didática, o aprendizado. Então eu vou estar aqui falando os títulos de cada uma das lições que compõem a nossa apostila de Introdução ao Novo Testamento e fazendo um resumo sobre cada uma dessas lições, ok? A lição de número 1 é Introdução ao Novo Testamento e os 4 livros do Evangelho. A lição de número 2, o tema é Atos dos Apóstolos, a seção histórica do Novo Testamento. A lição de número 3, as epístolas do Novo Testamento. A lição de número 4, Hebreus, entendendo o Antigo Testamento. E a lição de número 5, nós vamos falar sobre o Apocalipse, a seção profética do Novo Testamento. Então, muito bem, na lição de número 1, nós fazemos uma introdução à matéria, fazemos uma rápida apresentação de como está dividido o Novo Testamento. Okay? O Novo Testamento ele está dividido e essa divisão é uma divisão com fins didáticos para facilitar o seu aprendizado, para facilitar a nossa aprendizagem. Nós podemos subdividir o Novo Testamento em 4 partes, em 4 sessões. Inclusive a própria lição ela vai seguir um pouco esse esquema, é claro. A primeira sessão, que é a sessão biográfica, a primeira parte, biografia. Claro que não é biografia como nós pensamos hoje, porque ali os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não vão trazer muitos detalhes a respeito da vida do Senhor Jesus. Inclusive nós temos 18 anos da vida do Senhor Jesus que são omitidos pelos evangelistas, que não são apresentados e não há detalhes, não há maiores informações, não interessou ao relato bíblico. A informação que nós temos é o que Lucas diz, que crescia Jesus em estatura, em graça, em conhecimento para com os homens, diante de Deus. Então, mas fora isso, o foco dos evangelistas é no ministério terreno do Senhor Jesus, na obra que ele realizou. Então essa é a seção biográfica constituída então pelos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. A segunda sessão é a sessão de história, a sessão histórica, constituída apenas pelo livro de Atos dos Apóstolos. Depois nós temos a sessão epistolar, também conhecida como doutrina, que é a seção que compreende as 21 cartas do Novo Testamento. Nós temos esta seção, por sua vez, ela pode também ser subdividida em epístolas paulinas, epístola aos hebreus e epístolas gerais, também chamadas de universais ou católicas, porque a palavra católica significa universal. E por fim nós temos a 4ª subdivisão do Novo Testamento, que é chamada de profecia, constituída também por um livro apenas, que é o livro do Apocalipse. Na lição de número 1, nós vamos falar também sobre alguns aspectos sociopolíticos e religiosos da Palestina e do mundo na época da escrita do Novo Testamento. Ou seja, como estava o mundo socialmente falando, politicamente falando, religiosamente falando, como estava a Palestina. A gente fala sobre os principais grupos religiosos ali dentro do judaísmo, na Palestina, os fariseus, os saduceus, os escribas, que é muito interessante de se conhecer. Um outro tópico muito interessante dessa lição de número 1, da nossa apostila de Introdução ao Novo Testamento, é quando nós falamos sobre os facilitadores da difusão do Evangelho. Aqui a gente fala sobre elementos que contribuíram para que o Evangelho fosse levado até os confins da terra, na época. Posso citar, por exemplo, as estradas romanas, as estradas construídas pelo Império Romano. Afinal de contas, as tropas precisavam se locomover, e se locomover com rapidez, com agilidade. Então Roma investiu na construção de estradas
E diz-se até que na época de João Wesley, na Inglaterra, no século XVIII, as estradas não eram tão boas quanto as estradas na época do Império Romano. Veja que coisa interessante. Outro elemento que muito facilitou também a difusão do Evangelho, a mensagem do Evangelho, a propagação, também de forma escrita, foi a língua grega. A língua grega era uma língua franca, era uma língua falada em praticamente todo o mundo da época do Novo Testamento. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, poderia ler e entender, ouvir e compreender também a mensagem do Evangelho falada, anunciada ou escrita na língua grega. Note que o Novo Testamento foi majoritariamente escrito em língua grega, com exceção, possivelmente, do livro de Mateus. Então esses são alguns facilitadores da difusão do Evangelho. Interessante falar sobre a questão da língua grega, que no Antigo Testamento nós temos uma mensagem revelada numa língua de um povo, na cultura de um povo, que é o hebraico. Mas a mensagem do Evangelho, o Evangelho, que é a obra de Cristo realizada, vem numa língua universal e se expande, é levado para todos os povos da época. Então isso é algo maravilhoso. Muito bem. Na lição de número 1 nós vamos falar também resumidamente, ainda que objetivamente, mas nós vamos falar sobre os 4 livros, sobre cada um dos 4 livros do Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João, envolvendo questões como autoria, data da escrita, os autores, como já falei, os autores, a questão também, claro, não poderíamos deixar de falar da mensagem do livro, não é o foco de cada escritor, a cristologia que cada evangelista apresenta, cada um dá a sua contribuição. Então isso é interessante. Por exemplo, Mateus apresenta Cristo como rei, né? Ele vai enfatizar muito Jesus como o filho de Davi, o rei de Israel. Né? Lucas vai enfatizar a humanidade de Cristo, o filho do homem, né? Talvez até por ser médico, então ele focaliza muito na humanidade de Cristo. Marcos vai enfatizar o Senhor Jesus como o servo, né? Ele é o servo. E isso nos faz lembrar inclusive da profecia de Isaías, do servo sofredor. João vai salientar mais a divindade de Cristo. Então você vê que cada evangelista dá a sua contribuição, apresenta Cristo sob uma ótica. E esse conjunto somado traz para nós uma cristologia pura, verdadeira, que nós encontramos nesses livros. Então é maravilhoso isso. A lição de número 2 vai falar sobre o livro de Atos. O livro de Atos, cujo autor é Lucas. Isso é algo até bem claro em relação à autoria lucana de Atos. O autor, no livro que leva o seu nome, no livro do Evangelho que leva o seu nome, ele descreve o que Jesus começou a fazer. Em Atos, ele está escrevendo o que Jesus continuou a fazer, agora por intermédio do Espírito Santo derramado sobre a igreja, agora por intermédio da própria igreja, que está expandindo, evangelizando, crescendo, pregando o Evangelho, ganhando vidas, novas vidas estão sendo agregadas. Ele descreve em Atos um período de 25 anos de história da igreja. Ali no livro de Atos nós temos um resumo de 25 anos de história. Interessante isso. Podemos dizer que Atos e Lucas é uma obra dupla, né? Uma complementa a outra. Então isso é algo também interessante sobre a questão do livro de Atos. A terceira lição vai estar focando a seção doutrinária do Novo Testamento, as epístolas. E esta seção, por sua vez, está subdividida em epístolas paulinas, que são 13. Paulo ele é possivelmente o maior escritor da Bíblia, escritor que deixou aí deixou registradas 13 epístolas. Então ele, com muita profundidade, algumas epístolas ele escreve inclusive na prisão, alguns momentos ele escreve a indivíduo, alguns momentos ele escreve para igrejas, algum momento ele escreve para uma igreja, pede que aquela carta fosse lida em outra igreja. Então é interessante isso. Nós temos as epístolas gerais, que foram epístolas também que circularam, embora algumas epístolas como a 2ª de João, 3ª de João, sejam dirigidas, no caso essas especificamente falando, 2ª e 3ª de João, são dirigidas a indivíduos específicos, mas estão na categoria de epístolas gerais. Isso certamente porque essas epístolas também, pela relação que elas têm com os escritos de João, no caso a primeira epístola de João, e foram epístolas, as epístolas em geral, as epístolas gerais, as epístolas, como já falei também, chamadas de universais, elas circularam também no período da igreja primitiva. Veja que não só as epístolas, mas
podemos dizer que os livros do Novo Testamento em geral, eles circularam muito. E é até interessante falar isso, me faz lembrar que o papiro John Rylands foi encontrado, ele é datado como sendo de 125 depois de Cristo, e é um papiro, um documento muito antigo, que contém um texto do livro do Evangelho de João, é considerado um dos documentos mais antigos, ou talvez o mais antigo do Novo Testamento. É interessante que ele foi achado no Egito. Então você veja que esses escritos circulavam muito na época. Então, a seção epistolar é a seção da doutrina. A igreja está sendo agora ensinada. Não é? Nos 4 livros do Evangelho nós temos a manifestação do Verbo de Deus. Nas epístolas ele está sendo explicado, esse Evangelho está sendo explicado. Então essa é a finalidade das epístolas. É uma riqueza extraordinária. Muita teologia, muito conhecimento. Em alguns momentos, na questão das epístolas paulinas, Paulo vai fundo, não é? Paulo vai muito profundo. A lição de número 3, a lição de número 4. A lição de número 4 vai falar sobre Hebreus, entendendo o Antigo Testamento. Hebreus é uma epístola que ela não segue o padrão convencional das epístolas do Novo Testamento. Ela não começa com um prefácio em que o autor se identifica, como acontece muitas vezes nas cartas de Paulo. Ali nós temos uma obra muito profunda. A pessoa, para entender Hebreus, ele precisa conhecer bem o Antigo Testamento. Hebreus contém uma das passagens mais difíceis de serem entendidas do Novo Testamento e da Bíblia como um todo, que é o capítulo 6, fala da apostasia, mas é uma riqueza extraordinária. Ali, apesar da dificuldade, Hebreus apresenta a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança, apresenta a superioridade de Cristo em relação aos anjos, em relação a Moisés, em relação ao sacerdócio arônico, não é? E assim por diante. Então, Cristo é apresentado como sendo superior a Melquisedeque, a supremacia de Cristo. Então é inclusive uma epístola muito cristológica, Então vale a pena ser estudada. E por fim, a lição de número 5, que vai falar sobre o livro do Apocalipse, esse livro formidável, maravilhoso. E hoje existem, pelo menos são as mais conhecidas, as 4 linhas de interpretação do livro do Apocalipse. Nós temos a historicista, a preterista, a simbolista e a futurista. A historicista entende que o Apocalipse é um livro cuja profecia, cuja mensagem está se cumprindo ao longo da história da igreja. Então ele vê na história da igreja o cumprimento do Apocalipse. A escola preterista entende que o livro do Apocalipse era uma mensagem apenas para a época em que o livro do Apocalipse estava sendo escrito, entende que era para a igreja da época do Apocalipse, em que João escreve. Então entende que ficou no passado, não há uma aplicação, não há um cumprimento futuro do livro do Apocalipse. A linha simbolista, o sistema simbolista, entende que o livro do Apocalipse ele é uma representação através de seus símbolos do conflito que existe entre as forças do bem e as forças do mal. Então nele não existe um cumprimento literal de suas profecias. Já a linha futurista entende que o livro do Apocalipse tinha, baseando-se até na lei da dupla referência, tinha uma aplicação para os crentes daquela época que receberam a mensagem, e a nossa apostila vai adotar o sistema futurista. Então entende que o Apocalipse tinha uma mensagem para aquela igreja daquela época, as 7 igrejas da Ásia que são citadas, a parte histórica do Apocalipse, mas entende também que o livro do Apocalipse tem sim um cumprimento futuro, né? O próprio livro reivindica isso, porque o Senhor Jesus diz a João: escreve as coisas que tens visto passado, as que são presentes, as que depois desta hão de acontecer. Então é futuro. Então fica aí a nossa interpretação em relação ao Apocalipse, de que ele é uma mensagem a cumprir-se, não é? Que inclusive algumas profecias estão muito próximas de serem cumpridas, incluindo aí o arrebatamento da igreja. Então a gente termina aqui. Eu espero ter contribuído para você com esse vídeo, para o seu conhecimento dentro dessa matéria. Espero que esse vídeo possa ser um incentivo para você pesquisar e se aprofundar no assunto que é maravilhoso. Ajude a divulgar o nosso blog, o blog Fundamentos Inabaláveis. Você tem aí abaixo na descrição do vídeo os nossos contatos. Entre em contato conosco, será um prazer atendê-lo ou atendê-la. Que Deus em Cristo Jesus possa vos abençoar. Em nome de Jesus, amém.